calma, rapazes. Antes de você me xingar aqui nos comentários, veja o vídeo até o final. Aí depois vocês podem xingar à vontade, não tem problema. Unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal Lado Pan, e no vídeo de hoje, como você já viu pelo título, nós vamos falar sobre por que eu tenho tanta dificuldade pra gostar de homens. Lembrando que essa afirmação não me torna menos pansexual, ou então mais bissexual, ou qualquer coisa do tipo, ou então que me torna lésbica. Porque assim, a minha atração sexual por homens, ela continua a mesma. Mas eu vou explicar o porquê que eu tenho tanta dificuldade de ter um relacionamento com homens. E essa conversa vai envolver muitos aspectos sociais, e não só aspectos sentimentais. Bem, vamos lá. Muita gente que convive comigo sempre me pergunta por que eu sempre falo sobre as crushes. Eu nunca falo tanto sobre os crushes. Por que geralmente eu gosto de meninas e não de meninos? Bem, acontece que eu gosto de meninos, mas o problema é que com homens é bem mais difícil você ter um aprofundamento sentimental em uma relação do que com mulheres. Porque geralmente homens só quer uma coisa mais rápida do que a maioria das mulheres que eu conheci, pelo menos. Eu tô falando da minha vivência, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Lógico que eu conheço várias mulheres que querem só uma ficada ou outra e já era, entendeu? Eu mesmo sou essa mulher em boa parte do tempo, entendeu? Que só quero ficar e já era. Mas o ponto é, por que é tão difícil ter relacionamentos com... Ou então, tipo, eu me aprofundar em algo pra pensar em um relacionamento com um homem? Bem, a gente começa na questão social. Homens são treinados desde a infância a serem os machões. E nessa brincadeira, eles acabam se tornando pessoas menos sensíveis, digamos assim. Eles têm mais dificuldade pra falar sobre os sentimentos dele, o que torna eles pessoas mais reclusas. Eles têm mais dificuldade de se abrir quando se trata de alguma coisa que os incomodam. Tanto que a gente tem vários memes aí que falam sobre o homem quieto enquanto a mulher sempre reclama o tempo todo. O problema não é que a mulher reclama o tempo todo, é que a mulher, ela tem menos medo de falar sobre o que incomoda ela. Porque diferente do homem, a mulher, ela tem um incentivo de falar sobre os seus sentimentos, ela tem um incentivo de demonstrar quando sente. Tipo, não demonstrar pra outros homens. Também tem essa pegada aí no mundo hétero de você não poder demonstrar interesse, essas coisas. Mas o ponto é, quando uma mulher tá triste, ela não tem um problema em falar que tá triste. Já um homem, se ele fala que tá triste, a sociedade o julga como alguém menos, como se a masculinidade dele estivesse quebrada, como se muitas vezes isso é colocado como se a sexualidade dele, se for um homem hétero, esteja sendo mudada porque ele tá virando gay, sei lá. Queria lembrar também que eu tô falando aqui de homens cis, tá? Tem alguns homens trans que reproduzem essas atitudes, até pessoas não binárias. Eu não vou passar a mãozinha na cabeça de quem reproduz essas coisas. O ponto é, o meu foco aqui é falar sobre homens cis. Outra coisa que acontece também, que por ter essa ideologia do machão, todo esse tratamento, essa criação conservadora em volta dos homens, além de você não poder conversar com ele sobre os sentimentos dele, porque ele não vai querer falar, e isso acaba, tipo, deixando depressivo, acaba segurando toda aquela barra que ele tá sentindo. Quando ele não gosta de alguma coisa que você fala, ele acaba não falando por conta de toda essa construção social. Alguns tendem a ser agressivos por conta disso, eles literalmente atacam fisicamente alguém por conta disso. Mulheres, homens, qualquer pessoa que tiver num relacionamento desse tipo com alguém que faz isso, ó, sai, tá? Homens têm a ideia de que eles não precisam se aprofundar numa conversa. Por quê? Porque, como eu já disse, isso daí é uma coisa muito social. Eles são ensinados que eles têm que agradar a base da cantada. Eu acho que faz muito tempo não, tipo, tirando com gente que eu já conheço há muito tempo, já, alguns rapazes que eu conheço há anos, já faz um bom tempo em que eu não tenho uma conversa com algum cara cis, hétero, fale sobre algum assunto que seja interessante, sem ser alguma coisa relacionada a sexo, ou então a desejos sexuais ou coisas do tipo. Até porque quando eu falo que eu sou pan, o povo acha que eu sou uma bíblia sexual, entendeu? Que eu sou o próprio Kama Sutra, que eu sei todas as posições do Kama Sutra de cor, que eu sou a sexóloga, e enche de pergunta. Tudo bem, eu não tenho problema de responder questões relacionadas à sexualidade, mas sobre sexo, a não ser que seja alguma questão mais delicada mesmo, eu não vou ficar falando sobre posição sexual com alguém que eu não conheço. Talvez o fato de eu ser pan e eu já ter meu canal falando sobre sexualidade tenha feito esse meu pensamento com homens ter se tornado mais forte. Porque antes de eu ter o canal, quando eu conversava com vários outros rapazes, tipo, de vários grupos, eu tinha mais conversas com outros teores, mas depois que eu comecei a afirmar minha sexualidade com mais firmeza, porque o povo tava, né, diminuindo ela, eu notei que rolou essa mudança, né? Então, diminuiu o número de rapazes conversando sobre assuntos aleatórios, até muita gente que já conversava comigo antes passou a achar que sexo era a única coisa que eu saberia conversar. Então, essa é outra dificuldade minha.
conversar com homens sobre assuntos, sobre, sei lá, eu não consigo conversar com homens sobre uma série que eu achei legal, porque o tempo todo alguma coisa vai ser puxada pro teor sexual. Isso me incomoda pra caramba. Eu acho que talvez seja uma falha minha, né? Uma falha minha como pessoa, eu estar ignorando esses fatores que eu estou mencionando. Num cenário pré-pandemia, eu já fui bastante embalada, festa social, e uma coisa que passou a me incomodar muito nesses ambientes é a questão da puxada de braço. Teve uma vez que eu tava na Augusta, na frente da Alts, eu nem tava na Alts, eu tava na frente mesmo, tava passando, um cara me puxou pelo braço, ele me segurou pelos 2 braços, eu pedi ajuda de quem tava em volta, porque eu tava literalmente sendo apertada ali, eu não conseguia me soltar. Eu gritei por ajuda e ninguém me ajudou. O cara literalmente chegou, me puxou, não sei nem quem é aquele cara até hoje, só me soltou depois que eu dei um chute na perna dele e saí, tipo, vazado. Nota, tinha um segurança do lado, o segurança ficou fingindo que não tava vendo nada. Então, tipo, essas atitudes do mundo dos homens meio que vai tirando aquele gosto por ter uma conversa, algum tipo de relação com homens, sabe? Eu não tô dizendo que todos os homens são assim. Momento algum eu mencionei que todos os homens são assim. Eu tô dizendo que existem vivências minhas e vivências de várias outras pessoas também que acabam diminuindo essa minha vontade de tentar me relacionar com homens de uma forma mais séria. Que assim, ficar com homem, eu fico, tá ligado? Ficar com homem é assim como ficar com mulher. Eu fico numa boa. Mas parece que toda vez que eu tô tentando desenvolver uma relação com alguém do sexo masculino, alguma coisa deturpa isso. Geralmente é algo voltado pra essa coisa da cantada mesmo, né? Pô, não ter uma conversa, a gente não desenvolve uma conversa. Não tem como você se relacionar com alguém que você não conversa. Eu sei que esse negócio de jogar cantado o tempo todo é divertido, eu faço isso com todo mundo praticamente. Todo mundo que eu converso, eu acabo, tipo, jogando umas cantadas de vez em quando, mas é na zoeira, tá? A maioria é na zoeira. Eu faço isso, é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu acho que é uma forma de deixar a conversa divertida. Mas eu falo sobre diversos assuntos. Gente, eu gosto de falar sobre signo. Eu gosto de falar sobre histórias de terror. Eu gosto de falar sobre tudo. Quanto mais informação eu tenho ali pra conversar com alguém, mais eu vou conversar com aquela pessoa, porque eu sou uma pessoa que fico empolgada com isso. E é algo que a gente não vê, que eu não vejo nessas relações que eu tento criar atualmente. E pra ficar mais claro, eu vou fazer aqui uma relação das diferenças de se relacionar com homens e com mulheres. Mulheres, até por ter uma vivência que a outra mulher tem, não a mesma vivência, mas por ter uma vivência feminina que dentro da mesma sociedade vai ter alguma coisa em comum. Por exemplo, a maioria das mulheres até uns 17 anos já sofreu assédio verbal em algum momento da vida. Pelas mulheres já terem a consciência de que outras mulheres passam por isso, elas vão ter uma empatia maior quando se tratar de assuntos relacionados a essas coisas. Já com homens a gente não tem isso. Você vai em muitos momentos encontrar homens que vão ter aquele discurso que diz que a culpa do assédio da mulher é mais uma questão política essa também. E também entra uma questão social. Questão sexual, porque eu sei que vocês querem que eu fale de sexo, em algum momento eu ia ter que falar sobre sexo. Mulheres, quando estão transando com outras mulheres, por elas terem um conhecimento do próprio corpo, elas vão ter uma facilidade maior de ter o conhecimento do corpo da outra pessoa. Mas isso não é nem tão relevante, porque isso que eu tô falando também envolve mulheres trans. O diferencial mesmo entre o homem e a mulher. O diferencial é que as mulheres perguntam. Elas têm a ideia de perguntar. Quando elas estão com dúvidas, se elas querem saber se você tá se sentindo bem, se você tá gostando de alguma coisa, se quer que faça algo diferente, ela vira pra você e pergunta. Não tem esse medo de perguntar o que você tá sentindo, o que você quer fazer de diferente, se você tá se sentindo bem. Cara, teve uma menina... Pera, não vou contar as relações aqui. Sim, as mulheres, elas perguntam como tá a situação ali. Homens não, homens acham que a ideia do sexo, até isso eu boto a culpa disso no pornô. Caralho, mano, pornô é o mal do século. Eles acham que é só você ir, meter e acabou, entendeu? Tipo, eles gozam e, tipo, estão cagando pra você na maioria das vezes. E eu tô falando, tipo, não, mas nem todo homem. Cara, sério, geralmente os caras só querem saber do próprio orgasmo. Tem um teco muito egoísta, primeiramente, e também é muito chato. Porque chega uma hora que você fica lá com uma cara de tédio, entendeu? Não tem graça. Já mulheres não, mulheres elas vão perguntar pra você porque elas estão interessadas no seu prazer mesmo. Quando você tá transando com uma mulher e uma das duas chegou ao ápice, né, chegou a um orgasmo, não para ali, entendeu? Você vai ter ali a menina que teve o orgasmo dela, ela vai precisar de um segundinho ali pra se recuperar, provavelmente, mas rapidamente ela vai voltar a estimular a outra garota até que ela também tenha um orgasmo. Então existe ali uma questão de troca muito importante, coisa que em relação com homens é muito raro, porque geralmente o homem não tá se importando com o seu prazer. Cara, se você já mexeu na internet, você já viu até discurso de homem que acha que mulher não tem orgasmo.
Tem gente que acha que mulher não goza. Isso daí é mito. E tem muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida, que fingem orgasmo. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, gente, não finge orgasmo. Deixa o cara saber que transa mal. É sério. Porque se ele não souber que ele transa mal, ele não vai rever os conceitos dele. Tem que falar em vários detalhes que eu posso colocar aqui, tipo como o homem quando vai chupar uma mina, ele mete baba pra caramba lá, que é pra não necessitar da mulher se lubrificar sozinha e ele já ter a oportunidade pra meter e tchau. Já mulheres não tem isso, mulheres elas vão tomar cuidado pra saber que você tá excitada. A probabilidade de um homem ter um orgasmo, de virar de lado e dormir é bem maior do que a de uma mulher fazer isso. Essa questão do se tocar também é muito importante, do tocar o outro, é algo que você não vai ter muito nas relações com homens. Na verdade você vai ter uma questão de se tocar, mas geralmente se for tipo uma transa, eu tô falando de transa sem compromisso, entendeu? Eu não tô nem falando de um puta de um relacionamento, tô falando de transa sem compromisso. Você não vai ter tanto aquela coisa do toque que você tem no sexo feminino, uma mulher, que você vai ter com um masculino. Que geralmente os homens eles vão naquele padrão bunda, peito e buceta. Já mulheres não, mulheres elas vão tentar procurar um estímulo em cada ponto do seu corpo. Isso daí eu acho muito bacana no sexo feminino. Ah, Liv, então por que você não vira lésbica? Porque eu sou trouxa. Eu não tenho... Cara, eu gosto de homens. Eu conheço muitos homens, tá? Tipo, fazendo agora uma quebra em toda essa crítica. Eu conheço muitos homens que resolveram se conscientizar da situação deles, de eles não terem a própria força psicológica, deles não lidarem com os sentimentos dele. Eles conscientizaram disso e passaram a lidar com seus sentimentos. Entenderam que eles podem ter medo, que eles podem chorar, que eles podem ser tristes, ficar tristes, que eles podem ficar felizes, que não der vergonha ele broxar em algum momento, até porque nem sempre a pessoa vai estar confortável, dependendo da situação. Homens que resolveram olhar para a própria vida pessoal e sexual e notar que tinha coisas erradas, mudaram seus pensamentos, quebrando toda a ideia conservadora que veio do avô, do pai, da escola. Eu conheço vários homens que são magníficos, que eles fizeram todo um processo de autoconhecimento e hoje em dia eles são rapazes incríveis que gostam de fazer várias coisas que antes eles não faziam. Eu tenho um colega que ele é cozinheiro. Ele falou pra mim que que ele sempre quis ser cozinheiro, mas que antes dele fazer a faculdade de gastronomia, muita gente ficava atacando ele, falando que isso era coisa de viadinho. Eu também conheço casais que estão há muito tempo juntos e que a relação passou a melhorar a partir do momento em que o cara parou de ficar olhando só pro próprio umbigo e achando que existia a necessidade dele ser um machão. É uma relação em que a mulher e o homem conversam entre si, que eles têm problemas, eles discutem sobre isso, não ficam engolindo. Cara, muitas relações que podem ser promissoras acabam rápido porque não tem diálogo. E geralmente não tem um diálogo porque, cara, homens foram ensinados que eles não devem falar quando sentem alguma coisa. Então, esse é meu problema com me relacionar com homem. Os homens, eles não estão se abrindo ainda. Existe uma galera aí que tá se conscientizando. E essa galera, tipo, eu acho muito foda esse movimento deles, eles estarem realmente falando sobre o que sentem, mas a grande maioria ainda não faz isso. E isso é um problema. Por quê? Porque isso nos atinge, nós mulheres, e também atinge a eles. Porque, querendo ou não, o homem também tá sofrendo quando ele não tem um pênis de 20 centímetros que ele vê no filme pornô, porque ele acha que é necessário ele ter aquele pinto gigante para ele satisfazer uma mulher. O homem também não tá feliz quando ele se olha no espelho e ele não é aquele cara bombado, ele é um cara gordo, ele é um cara que tem mais barba do que deveria, ou mais pelos, ou que ele tem menos pelos do que deveria, porque existe também essa romantização de pelos em corpos masculinos. O homem, ele também não tá se sentindo bem quando ele se olha no espelho e ele vê que ele não tá conseguindo falar o que ele tá sentindo, porque ele nem sabe o que ele tá sentindo. Por quê? Ele não foi ensinado a sentir. Ele não foi ensinado a falar sobre o que sente. Tem muitos garotos que nunca tiveram um abraço do próprio pai, porque abraçar é uma coisa que pode deixar a criança afeminada. São muitos conceitos conservadores que estragam o pensamento masculino e isso pode acabar em algum momento estragando a ideia do homem. E quando eu falei que isso era mais voltada para homens cis, porque homens trans talvez não tenham esse pensamento assim, é porque
os homens trans, eles passam geralmente, dependendo da idade que eles foram fazer a transição, ou que aceitaram que eram trans, eles passam por muitas das coisas que as mulheres se passam. Existe ali talvez uma conscientização e ele não seja tão apegado aos valores masculinizados da sociedade quanto o homem cis é, porque o homem cis ele já é ensinado desde sempre, desde que ele nasce aquilo, desde o carrinho que é dado pra ele até a forçação de que ele tenha que ter uma namorada tão cedo. O que tem de pai que leva filho no puteiro, tipo adolescente, pra perder a virgindade, porque se ele não fizer isso, ele não vai ser uma criança, ele não vai ser um homem. O que tem de forçação de sexualidade em homens é uma coisa muito grande. Então isso acaba dificultando a minha vontade, meu desejo de ter relações com homens, porque nem todos estão dispostos a quebrar toda essa construção que foi feita em cima deles. Nem todos estão dispostos a lutar contra toda essa repressão, lutar contra os próprios medos, lutar contra os próprios anseios. Nem todos eles estão prontos para aceitarem que eles têm sentimentos e que esses sentimentos não são só de quebrar a cara do coleguinha que não concorda com ele. Talvez eu tenha falado muita besteira aqui na sua opinião, talvez você que é homem tenha discordado de tudo que eu tenha falado, e tá tudo bem você discordar disso, tá tudo bem você concordar com isso também, tá tudo bem você ver só um ponto que você concordou ou vários, ou um ponto que você discordou ou vários, não tem problema nenhum. É bom você ter essa consciência de como outra pessoa se sente, mesmo que não seja a sua verdade. Nesse momento eu tô falando sobre a minha vivência, como eu me sinto, porque eu tenho receio de ter um relacionamento afetivo, um namoro de verdade com homens. Por que quando tento começar algum relacionamento com um homem, acaba não dando certo? Por que a falta de diálogo é algo que incomoda as mulheres? Ou melhor, me incomoda. Talvez essa não seja a realidade das outras mulheres. Talvez outras pessoas pans também entrem aqui e falem, nossa, quanta besteira. Talvez outras pessoas héteros também falem, nossa, quanta besteira. Nesse momento eu tô falando a minha opinião sobre a minha vivência. Se você tem algum pensamento, alguma coisa que você gostaria de levantar, seja uma crítica ou um elogio a tudo isso que foi mencionado aqui, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que seja tão pessoal pra mim, deixa aqui nos comentários. Talvez eu faça um vídeo sobre, como é uma coisa muito pessoal, eu não prometo que eu vou fazer, mas deixa aqui nos comentários, me dê sua opinião. Se você que é homem, que passou por alguma dessas repressões, se você sente dificuldade de falar sobre como se sente, se você precisa de alguém pra conversar, tá tudo bem, tu pode conversar comigo, vai lá no meu Twitter, conversa comigo. Se você não achar legal que é falar diretamente comigo, até porque eu acabei de meter pau em um monte de coisa sobre a vivência masculina, tu pode encontrar outros homens pra você conversar. Existem grupos de apoio a homens que querem desconstruir. Literalmente existe curso sobre não ser machista. Aqui em São Paulo tinha um que eu não sei, eu acho que eles devem estar fazendo aula por internet agora. Tu pode dar uma pesquisada, pode encontrar alguém pra conversar, pode encontrar um outro homem que passa pela mesma coisa que você e conversar com ele sobre esse assunto. Não quero que leve esse vídeo todo como uma crítica. Eu quero que você tenha uma visão diferente do que acontece. Porque o que acontece no pornô não é o que acontece na realidade. A vida é muito mais do que aquilo que aparece na telinha. A vida, tipo, são sentimentos. É você aceitar que você sente. É você gostar, não gostar. É você sentir tesão e não sentir tesão também. Tudo isso faz parte da vida. Eu acho que é isso. Não tenho mais nada pra colocar, não. Eu acho. Eu deixei de colocar alguma coisa. Tanto faz. Enfim. E é isso, unicórnio. Se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nada. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, ou deixa seu dislike se você não gostou, não tem problema nenhum. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, eu acho que eu já falei isso, mas tudo bem, comenta aí. Até o próximo vídeo e tchau!